Então, o que nós vamos conversar aqui, eu estou aqui com a Simone do meu lado. Boa noite. Boa noite a todos. Então, esse espaço aqui do Twitter é um espaço para a gente conversar, mantendo a privacidade de cada um, né? Todos podem conversar por áudio, e nós pretendemos ter reuniões regulares aqui no Twitter, e isso depois nós vamos, esse áudio ele fica gravado e nós podemos compartilhar em outros lugares. O que nós estamos fazendo, conversando sobre o assunto de hoje, né? Diferenças entre as testemunhas de Jeová e os estudantes da Bíblia. Muito bem. A principal diferença, eu acho que tem que ver com a própria estrutura organizacional, né, Simone? Eu acho até. Posso comentar? Sim, pode falar aqui. Eu acho até que é mais fácil falar quais são as similaridades do que as diferenças, porque eu vejo água e vinho Bem diferente, bem né? diferente. Então, quais são as similaridades? As similaridades são algumas verdades básicas, como alma, inferno, a questão moral, enfim, pontos doutrinais básicos em que a Bíblia não tem dúvidas, né? Quanto a todo o resto, desde o plano de salvação até quem são aqueles que vão estar no milênio para receber esse perdão do pecado de Adão, tudo isso é muito diferente. Tudo isso é muito diferente. E, né, no meu ponto de vista, né, os estudantes da Bíblia, eles estão muito mais próximos daquilo que eu considero justiça divina, né? Amor do Pai pelas pessoas, né? Então, as testemunhas de Jeová, elas se tornaram bastante legalistas, elas têm uma organização que eu acho que elas adoram mais do que o próprio Pai, a Cristo nem se fala. Então, tudo isso hoje me diz que ela se tornou apenas uma religião formal que tem obrigações, né? Ela é extremamente dura em muitos pontos, mas principalmente ela não representa aquilo que é a mensagem cristã, né? E pregar não adianta se você não prega a verdade. Sim. E do ponto de vista estrutural, as testemunhas de Jeová são uma religião altamente hierarquizada. Elas têm uma organização muito rígida, com um corpo governante lá em cima, no topo dessa pirâmide, né, dessa estrutura do poder, por assim dizer, e vai abaixo dele, né, do corpo governante, tem outras comissões, outros grupos, né? Aí passa por Betel, as comissões de filial, aí tem o superintendente de distrito, de circuito, aí tem dentro das congregações, tem o corpo de anciãos e tem ainda pessoas que estão no chamado tempo integral, né? Cada uma delas exerce mais ou menos poder dentro dessa estrutura toda. E tudo é muito controlado nas testemunhas de Jeová, né? Eles decidem tudo por você. Há virtualmente artigos de A Sentinela, que é a principal revista de estudo das testemunhas de Jeová, controlando tudo. Se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar que você tem aí o controle do que fazer, né? Tem artigos falando, por exemplo, que jogar xadrez não era apropriado, por incrível que pareça. Tem artigos falando de danças, de música, e especificando, né? Tem artigos falando sobre a questão da barba, que é o controle, né? A questão do estudo, nós temos até vídeos no nosso canal, no YouTube, vocês que gostariam de conhecer, Estudantes da Bíblia, @ebibliaorg, vocês vão encontrar lá o nosso canal, indo contra o estudo chamado estudo superior.
Então vocês veem que é uma estrutura altamente legalista e hierárquica, em que o corpo governante decide o que é certo e o que é errado para todo mundo. E um ponto sobre isso que eu gostaria de falar é que muitas testemunhas de Jeová, muitas que eu conheço, muitas, não são poucas, e nós conhecemos muitas, né, André? Uhum. Porque nós fomos de várias congregações, principalmente porque eu fui de uma congregação durante muito tempo da minha vida, depois o André também, enfim. E em Betel nós mudamos algumas vezes de congregação e voltamos para o Rio. Né? Muitas testemunhas de Jeová têm problemas emocionais, muitas. E eu posso dizer que eu, até certo ponto, me enquadrei nisso, porque eu não entendia muito bem o que eu sentia, né? Só que você ter uma vida inteira controlada por uma organização ou por um grupo de pessoas que muda de ideia o tempo inteiro a respeito da verdade, e você fica naquela situação de nunca ser bom o suficiente, isso não traz felicidade, né? Então, a respeito dos estudantes da Bíblia, o que você é incentivado é a alcançar a madureza. Tem muitos pontos em que a Bíblia é clara e você já sabe como ser um cristão seguindo os passos ali de Jesus, né? Mas em outros pontos onde ela não é clara, ter a maturidade de aceitar a diferença. Isso tudo exige madureza mesmo. Né? As coisas não vão ser dadas na mão muitas vezes. E é uma coisa que de início pode assustar, principalmente quem sai de lá de dentro, né? Mas o que eu olho hoje é que estar lá dentro é extremamente sufocante. Não é, a pessoa não tem condição de demonstrar madureza espiritual. Porque a madureza espiritual para eles é obediência restrita, e isso não é madureza espiritual. A madureza seria você entender e saber tomar suas decisões e se Exatamente. responsabilizar por elas, né? Agora, é claro que há doutrinas que são, para nós, pontos pacíficos, doutrinas fundamentais, claras, que nós não vamos aqui discutir, né? Por exemplo, a questão de que não há uma trindade, não há um inferno de fogo, não há uma alma imortal, tudo isso são pontos pacíficos, né? Para nós. Agora, numa série de outros detalhes, cabe ou caberia ao cristão decidir. Cabe ao cristão decidir se ele vai usar ou não barba. Cabe ao cristão decidir se ele vai comer ou não carne, se ele vai aceitar ou não transfusão de sangue. Sabe, tudo Tudo isso isso exige ter um é aprofundamento da Bíblia, né? Entender como isso te toca como isso. cristão, né? Se ele vai ou não, né, celebrar esse ou aquela data, né, quer seja aniversário, quer seja Natal e outras coisas. Então, isso sim é a liberdade cristã que os estudantes da Bíblia têm. Um outro ponto também sobre isso é que, se for pensar na quantidade de pessoas desassociadas pelas testemunhas de Jeová o tempo inteiro, número que nunca é público, ninguém sabe disso publicamente, né? Mas é um número muito grande, a própria percepção é essa. Isso identifica o quê? Primeiro, que existe uma visão muito distorcida daquilo que é arrependimento e perdão. Porque muitas pessoas podem praticar o pecado mesmo, por não ter profundeza espiritual, por não ser maduro, por ficar naquela situação de só obediência. Então, quando ele se vê numa situação em que o cristão saberia fugir imediatamente, ele não foge e cai. Então, essa pode ser uma das coisas. Mas, principalmente, essa preocupação que eles têm de uma limpeza da organização que, na verdade, não é por amor àquela pessoa que pecou. É por amor à própria organização, por ter um sistema onde ela demonstra que ela pune, né? Quando, na verdade, algumas pessoas podem até errar e demonstrar algum arrependimento já, e nem ter a necessidade de passar por aquilo, né? Então, essa é outra diferença, a questão da desassociação. Vamos falar em questões pelo tema nosso aqui, né? Diferenças entre os estudantes da Bíblia e as testemunhas de Jeová. Questão da desassociação. Temos desassociação? Sim, temos. Porque a Bíblia é clara
com relação àqueles que se dizem irmãos e que vivem contrário aos preceitos do Evangelho. Então, primeira questão é a pessoa afirmar ser cristão e estar vivendo contrário, né? Porque a pessoa que não quer ser mais cristão, então já não está mais nessa situação. Não quer ser mais cristão, vai embora. Deixa de ser, vai seguir a sua vida, né? Agora, a pessoa que diz ser cristã e que está praticando o erro, segundo o que as escrituras dizem, então ela não pode ter convivência com outros cristãos. Então, num caso assim, em primeiro lugar, a questão é querer ajudar a pessoa, é conversar. Mateus 18 estabelece ali os passos, né, que é primeiro falar com a pessoa em particular. Não ouviu, chama duas testemunhas. Não ouviu, aí leva o assunto para a igreja inteira, para a congregação inteira. E aí os irmãos consagrados vão ouvir e vão decidir. Então, primeira diferença, numa desassociação, não existe uma comissão secreta em que só um grupo de anciãos e o transgressor se reúne e a decisão é tomada entre eles. O assunto é tratado a nível congregacional. Claro, respeitando a pessoa, né? Respeitando enfim, a dignidade, né? da A pessoa, né? dignidade dela. Não se vai entrar em detalhes sórdidos e públicos, né? Nem precisaria. Mas os assuntos são tratados. E é a inteira congregação de irmãos consagrados, homens e mulheres consagrados, batizados, que vão votar quanto à permanência ou expulsão da pessoa. E se a maioria disser que deve ser expulso ou expulsa, aí a pessoa vai sair. Mesmo assim, encontrou aquela pessoa na rua, podemos exercer a civilidade, né, por falar com a pessoa, por incentivar a pessoa a retornar ao convívio. Então, todos esses passos demonstram amor pelo pecador, né, André? E, Não pelo pecado. e, Ninguém está sendo cúmplice do pecado, mas a vontade de resgatar o pecador. Isso, né? E permitir a pessoa, né, dar os passos para ela voltar, não é? E além disso, não tem aquela coisa de restrição da pessoa ficar 6 meses só de ouvinte, né? De castigo, não pode falar com ninguém, entra na congregação calado, sai calado, né? Isso não é bíblico, não tem nada disso lá. Não. A pessoa quer retornar, se arrependeu, deu meia volta, então retorna. Entende? Não tem mistério com relação a isso, né? Agora, o convívio espiritual é cortado enquanto ela estiver na condição de erro. Porque, primeiro, que ajuda a pessoa a tentar cair em si, a ver que ela está errada, e segundo, que protege a congregação. Então, pode-se dizer que lar nenhum, de estudante da Bíblia nenhum, vai ser fragmentado por causa de uma doutrina de desassociação. Isso não vai acontecer. Você não vai ver pai deixando de falar com o filho, você não vai ver pai expulsando filho ou filha de casa. Essas atrocidades são cometidas nas testemunhas de Jeová. E são atrocidades mesmo, porque são quebras que só demonstram o que eles querem, que é manter o controle. É controle. Em resumo, toda a ação das testemunhas de Jeová não tem a ver com pureza. É tudo muito bonito, é um discurso bonito. Uhum. Pureza espiritual, é amor pelo próprio, desassociado para ele cair em si. Não, é uma chantagem emocional que faz com que muitos que nem gostariam mais de estar lá dentro se mantêm naquela posição ali dentro, morna muitas vezes. Reféns, né? Reféns, porque não querem. Muitas pessoas entram em contato conosco assim. Não querem sair, não vão sair, porque tem pai, mãe, enfim, né? E isso é muito pessoal mesmo. Mas, em geral, é isso. A preocupação é sempre com a manutenção da própria organização e não das pessoas, que é o mais importante. Exato, né? Uma outra diferença, nós somos organizados, mas não somos uma organização. E não há contradição nessas palavras.
Você pode ser organizado a nível local. Cada congregação ela tem a sua escolha de anciãos e diáconos, que seriam os servos ministeriais, por votação, também na maioria dos consagrados. Elas decidem quais dias vão se reunir, a que horas vão se reunir, qual matéria será estudada. Então, tudo isso faz parte de organização, né? De se organizar. Mas não somos uma organização no sentido das testemunhas de Jeová, com uma sede central, como já dissemos, né? Com uma hierarquia piramidal, onde tem lá na ponta da pirâmide o corpo governante mandando em tudo, em todos. Não. Nós temos, sim, casas publicadoras, que são gráficas, onde as publicações são impressas. E é isso que a Torre de Vigia, ou Betel, originalmente era, na época do irmão Russell. Uma casa publicadora. Ela imprimia a sentinela, os volumes de estudos das escrituras. Quando Rutherford assumiu, é que ele deu esse tom de teocracia, investindo em si mesmo o poder e a autoridade, dizendo-se representante de Deus. É ele que criou esse conceito de organização, de teocracia e da única religião verdadeira. Os estudantes da Bíblia não, enxergavam, como até hoje enxergam em outros cristãos sinceros, o status de cristãos. Né? Mesmo alguns com alguns erros doutrinais, ainda assim são vistos como cristãos. Claro que não são todos, né? Porque há grupos que claramente fugiram da essência mínima do cristianismo. Mas também não se pode dizer que só nós, estudantes da Bíblia, somos cristãos, assim como não se poderia dizer que só as testemunhas de Jeová o são. Então, essa é outra diferença. Outro detalhe, né? Outra diferença com relação à esperança do cristão. Efésios 4:4 diz que há uma só fé e uma só esperança para a qual fostes chamados. Então, para os estudantes da Bíblia, a esperança cristã é celestial e é a única que é oferecida hoje, né, para ser cristão. Mas isso não significa que a terra não vai deixar de ser habitada. Ela será transformada no paraíso, com pessoas aqui, os servos de Deus do passado, todos que não se elegeram como cristãos hoje, que não foram gerados por Espírito, todos os que morreram até então, todos voltarão para um julgamento justo aqui na era milenar, né, na era milenar aqui na Terra. Então, o Pai Celestial ama os seus servos, quer sejam os cristãos que vão para o céu, quer sejam os demais que ficarão aqui na Terra. Mas, com relação ao cristianismo, ser cristão, tecnicamente falando, é o que Jesus ofereceu, né? Vou para o céu, preparar-vos um lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E voltarei para buscar a vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, não tem como fugir disso. Esse é o evangelho do cristianismo. É o ajuntamento de um povo. O povo de Deus são os cristãos, atualmente. Já foram os judeus, também continuará sendo os judeus, porque a nação de Israel está sendo restaurada. Essa é uma outra diferença, já volto a falar disso daqui a pouco. Porém, no que tange ao cristianismo, há apenas uma esperança para os cristãos. Falando então de Israel, outra diferença. As testemunhas de Jeová dizem que o Israel carnal não tem mais relevância nenhuma e que agora tudo é o Israel espiritual, e dizem mais que esse Israel espiritual são eles, hoje em dia. Não há outro grupo que seja do Israel espiritual a não ser eles. Para os estudantes da Bíblia, o Israel carnal é a nação escolhida por Deus, sempre foi, sempre será, e foi punida pelos seus erros, só que como Jesus disse, né, que Jerusalém seria pisada até a terminação dos tempos dos gentios. Então, até indica um momento em que vai deixar de ser pisada. E, portanto, Jerusalém voltará à sua glória anterior, provavelmente será a sede do reino terrestre aqui na Terra,
os representantes terrestres, né? A sede será em Jerusalém. E aí faz sentido, né? Todas as promessas que Deus fez aos servos dele do passado, né? Com relação ao trono, que não deixaria de existir, né? Davi voltará, Abraão voltará, e eles ocuparão posições de destaque no reino terrestre, né? Na fase terrestre do reino, ao passo que Cristo e a noiva, os cristãos verdadeiros, estarão no céu, na fase celestial do reino. Então, essa é uma outra diferença também. Batismo. Nós não batizamos crianças, bebês, não batizamos bebês, e para batizar uma pessoa mais jovem, ela tem que ter pleno conhecimento do que significa a consagração. Então, via de regra, não se vê jovenzinhos, crianças, né? Nunca vi, né, Simone? Criança de 10 anos, 12, como Não, tem as nas Testemunhas de Jeová. O que eu acho mais interessante sobre as crianças também, nos estudantes da Bíblia, é que elas não ficam, né, a maior parte do tempo, nas convenções e nas reuniões, elas têm reuniões adaptadas. E isso tem todo sentido, faz todo sentido. Porque, no geral, quando elas ficam só com os pais, né, nem os pais conseguem prestar muita atenção, e nem as crianças, porque aquilo é enfadonho, é difícil para elas, né? Verdade. Então, elas têm escolas que vão acompanhando a idade, e assim como na escola, né? Cada idade tem uma forma de ensinar e ela tem uma capacidade para absorver aquilo que é dito, assim também lá, até uma certa idade. Então, eles vão criando com isso muita intimidade com a Bíblia, muita intimidade com o Criador. De acordo com o que podem entender, né? E então, quando elas estão mais maduras, e realmente nós não vemos crianças se batizando, jovens, né, André? Uhum. Jovens, mais jovens, 17, 18 anos. E isso, para mim, faz sentido, porque a pessoa tem que ter maturidade para saber a decisão que ela está tomando. Isso, né? Então, mesmo nas eclésias, que são congregações, nas eclésias grandes, né? Eles fazem essa separação e há um ensino específico, né? Para crianças de até certa idade, né? Depois para o jovenzinho, e aí tem um ensino que é para os consagrados, né? Um ensino mais aprofundado. E nas convenções também é assim, de tanto a tantos anos, onde, né, os mais jovens têm brincadeiras bíblicas, né, bonequinhos, né, vão se contando as histórias de Davi, de Jesus, de Sansão. Aí os mais adolescentes já têm as atividades mais apropriadas para a faixa etária deles, até o ensino mais profundo, que é o tema da convenção mesmo. Muitas atividades, só me lembrando de uma que eu achei interessante numa convenção, que eles foram para uma área aberta e mediram, né, André, qual tamanho seria o tabernáculo. E são só coisas assim. Cravaram estacas na grama, né? Como se fosse o tamanho real do tabernáculo no deserto, de acordo com a descrição. Enquanto isso, as crianças, as menores, elas estudando os frutos do Espírito, então tinham frutas mesmo e aquela coisa do concreto para que ela entenda direitinho do que está falando. Bem lúdico, né? Bem lúdico. Então é muito interessante. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o André, que está nos ouvindo aí, e também para o Rafael, que está acompanhando como ouvinte. Obrigado aí pelo apoio de vocês e todos os demais que posteriormente puderam ouvir. Então, nós já falamos alguns minutos aqui sobre diferenças básicas. Você teria alguma outra diferença para falar, Simone? Como eu disse, acho que tudo é muito diferente. Né? Desde a pregação ao que é... Pregação, por exemplo, nós não vamos de casa em casa compulsoriamente, como as Testemunhas de Jeová fazem. Não é esse o entendimento que os estudantes têm. Não temos um relatório. Eles não entendem que Jesus ia de casa em casa dessa forma como as Testemunhas de Jeová fazem.
Isso não significa que seja proibido fazer assim, quem deseja É fazer. claro. Inclusive já fizemos, né, Simone? Já fizemos, nós fomos em alguns bairros fazer isso. A questão é mais o que se prega, porque, ao nosso ver, o que as testemunhas de Jeová vão oferecer nas casas é como se elas estivessem vendendo algo que já é da pessoa. Então, elas vão lá para dizer que elas precisam ser testemunhas de Jeová para serem salvas, quando a salvação já foi dada pelo sangue de Cristo. Todas vão estar no milênio. E todas vão ter oportunidade de, lá no milênio, aprender melhor, em condições perfeitas, sem Satanás, sem as condições ruins, ímpias hoje, aprender e se decidir de uma maneira perfeita, né? As pessoas vão estar perfeitas, o pecado de Adão perdoado. Então, o tipo de ensino das testemunhas de Jeová vale mais como talvez algum consolo para algumas pessoas que não saibam nada sobre a Bíblia, do que realmente um trabalho que envolva salvar vidas. Exato, né? Então, vimos aí algumas diferenças, vocês que estão nos ouvindo, nós somos os estudantes da Bíblia, uma continuação daquele movimento formado pelo irmão Russell em meados de 1870 e que se dividiu, né? Se dividiu, um dos lados, né? Um dos grupos se tornou testemunha de Jeová e mudou tudo, e os demais continuaram como estudantes da Bíblia, do mesmo modo praticamente, né, Simone? Do mesmo modo que era na época do irmão Russell, com pequenas diferenças talvez, dependendo do grupo, mas o modus operandi é o mesmo, né? E é uma novidade para muitos, a maioria. Vai ter muita gente ouvindo aqui, tenho certeza que vão dizer que é mentira nossa, que nós somos todos desassociados, ex-testemunha de Jeová. Nós nunca fomos desassociados nem expulsos, nós nos dissociamos a partir do momento que as testemunhas de Jeová passaram a ser uma coisa completamente aquilo que eles ensinam, né? Exato, a gente entendeu, né? que não era verdade. Então, o que acontece, né? Se você está ainda na dúvida, né? Visite o nosso site e-biblia.org, visite o nosso canal no YouTube, Os Estudantes da Bíblia, @ebibliaorg, tudo junto, e você vai encontrar lá diversos vídeos, né, de convenções, de eclésias, de jovens estudantes da Bíblia, ao redor do mundo, tá? Estamos presentes na maioria dos países, né? Na Europa, em diversos países da Europa, aqui no Brasil, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Polônia são muito fortes, nos Estados Unidos são muito fortes, né? Na Rússia, no Japão. Então, é isso, meus queridos. Foram apenas algumas diferenças. Estamos basicamente inaugurando aqui o Twitter, esse espaço, né? Pretendemos estar mais presentes aqui e dar voz a vocês, quem sabe também, se quiserem participar, fazendo Também, se perguntas. quiserem enviar temas, assim, assuntos que gostariam de ver sendo discutidos assim, né, numa conversa. Exato, envie para nós pelo Twitter, pelo comentário no YouTube, pelo grupo do Telegram, o que vocês, do modo que vocês preferirem, tá? Quero agradecer então a todos vocês que estiveram conosco, nos ouvindo e também nos acompanhando aqui. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.